Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar dos capítulos 4, 5 e 6 de Josué, onde finalmente o Egito saiu do meio do povo de Deus. Eles caminharam 40 anos no deserto e muitas vezes Deus tinha que ensinar, corrigir, exortar acerca do comportamento deles. A cultura de pecado, coisas que eles faziam que vinha lá do Egito, que não era boa, que para chegar na terra de Canaã, Deus precisava consertar e corrigir, criando aí uma nova nação, o povo de Deus, santificando, restaurando, ensinando o seu povo a viver de forma agradável e no centro da vontade do Senhor. Muitas transições na mentalidade, na forma deles pensarem, reagirem, agirem, suas atitudes. Então, muitas transformações na mentalidade do povo de Deus estão aqui registradas. E só depois dessa transformação de mente, de forma de agir, essa metanoia, é que eles então ocuparam a terra da promessa. Josué 4, no versículo 6 e no versículo 7, fala sobre memoriais, está nos explicando sobre memoriais. O que seriam isso? Lembrar. Então eles precisavam se lembrar de onde Deus os tirou e aquilo que Deus já havia feito e prometido a eles. De onde Deus os arrancou da terra da escravidão, da situação, de escravos, eles precisavam então não esquecer, mas se lembrar. E olha só, nós também hoje precisamos nos lembrar, a gente às vezes comete o hábito ruim, Nós temos o hábito ruim de não lembrar daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele prometeu. Então, que hoje você faça um memorial. Precisamos sempre lembrar, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que Deus já fez por nós, o sacrifício, as bênçãos, os ensinamentos, de onde Ele nos tirou e também as coisas que Ele já fez através de nós. Um memorial. Eles estavam prestes a conquistar. O povo de Israel estava ali, na linha de chegada, próximos, para conquistar aquilo que Deus já havia falado. Mas eles precisavam fazer algo muito importante. Nesse caso aqui, a circuncisão. Todos que nasceram nesses 40 anos de peregrinação no deserto, muitos deles, que nasceram ali, não estavam circuncidados, não foram então circuncidados, porque a circuncisão era necessária, era uma ordenança e era muito mais do que um ritual para eles, mas era um princípio poderoso. Você não pode entrar, olha o que Deus quer nos ensinar, você não pode entrar na terra da promessa, você não pode tomar posse ainda daquilo que Deus já determinou antes de se consagrar a Ele. Então era uma consagração. A circuncisão era uma aliança, era uma consagração diante de todos ali. Aquela pessoa, ela após ser circuncidada, era separada para Deus. Era uma marca, uma aliança com o Senhor. Então nós também precisamos fazer uma aliança de Deus. Tomar uma atitude, uma decisão de compromisso com Ele, de entrega, de consagração da nossa vida e do nosso coração a Ele. E aí depois disso, com certeza nós vamos ver, nós vamos tomar posse, nós vamos tocar naquilo que Deus já determinou. Josué 5, verso 8 e verso 9 diz assim: E aconteceu que acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Então Deus está falando: hoje eu tirei de vocês tudo que era ruim, toda a cultura de pecado, tudo que era da escravidão. Eu tirei, eu arranquei de vocês, do coração de vocês, da vida, das atitudes, da forma de pensar, da mentalidade de vocês. Hoje eu fiz então, eu produzi metanoia. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Deus marcou este tempo, Deus marcou esse dia. E Gilgal significa pedra que rola.
Ou seja, os costumes, o mundanismo, aquilo que está ligado ao pecado, à transgressão, à iniquidade, que não agrada ao Senhor. Tudo que estava fora do propósito de Deus, da vontade perfeita do Senhor, tudo que desagrada a santidade, o nosso Deus. Então Deus estava tirando. Pedra que rola, estava ali, mas ela foi tirada, ela foi arrancada. Era necessário no povo de Deus, era essencial uma aliança para eles entrarem no novo de Deus, na novidade do Senhor. Coisas precisam muitas vezes ser abandonadas, serem deixadas para trás e não colocadas novamente na nossa vida, mas de uma vez por todas serem abandonadas para o novo de Deus acontecer na nossa vida. Josué 6, capítulo 6, no primeiro versículo está escrito assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Após essa entrega do povo de Israel a Deus, essa consagração, essa aliança que eles fizeram com o Senhor através da circuncisão aqui, eles não mudaram, a situação não mudou. Então, a circunstância não mudou. Jericó ainda estava cheia dos seus inimigos. Jericó ainda estava fortalecida. Seus muros, suas muralhas ainda estavam lá altas. Difícil, estava tudo muito difícil ainda. Então, a situação, a circunstância não mudou. Mas o que mudou foi dentro deles. Então, dentro do povo de Israel, mudou. Porque Deus mudou a mentalidade deles. Deus diz a Josué, em Josué 6:2, então disse o Senhor a ele: olha, Deus está falando, olha, abra a tua visão, tenho dado na tua mão a Jericó, aos seus reis e aos seus homens valorosos. Ou seja, Deus está falando agora que vocês estão consagrados, agora que todo o povo, todos, como lemos aqui, são meus, integralmente, de forma plena, se consagraram a mim. Veja o que eu vou fazer. A terra já é de vocês. Tenho dado na sua mão. Então Deus agora, Ele fez concreto. Agora Ele está falando, vai ser real. Aquilo que eu já falei, aquilo que eu prometi, agora sim é o tempo da conquista. Após nós nos consagrarmos ao Senhor, Ele abre a nossa visão. Após nós nos entregarmos a Ele mesmo, não só de boca, mas de todo o coração. Ele abre a nossa visão, os nossos olhos espirituais ficam bem abertos e as coisas começam a ficar claras, compreensíveis e Deus nos mostra e revela muitas coisas para nós. Tudo de novo acontece. Eis que tudo se faz novo. Tudo de novo acontece após eles permitirem a marca da aliança, a circuncisão no caso, após eles permitirem essa marca, que era estar aliançado com o Senhor para sempre. O Egito foi arrancado deles. Agora sim, o Egito saiu do meio deles. Agora sim, Deus estava em primeiro lugar na vida deles. E nós sabemos, quando Deus está em primeiro lugar, quando nós buscamos a Ele, o seu reino, a sua justiça, a sua vontade, tudo depois é acrescentado. Ou seja, o que Ele prometeu, nós então recebemos e tomamos posse. Josué 6,16 diz que eles gritaram, porque eles entenderam que a cidade era para eles. Eles gritaram do jeito que Josué disse. Eles gritaram ao redor daqueles muros de Jericó. Mas eles não gritaram para entrar lá dentro ou para que o povo tivesse medo, para mostrar que estavam ali. Não, eles gritaram justamente porque eles entenderam que a terra agora era deles. Eles levantaram a voz em fé, acreditando, é nosso, porque uma vida agora consagrada ao Senhor era uma vida de confiança, uma vida de fé e bastava a eles então tomar posse. Uma vida consagrada nos faz entender sobre aquilo que já foi falado, sobre aquilo que já é nosso, o nosso lugar em Jesus, quem somos em Jesus, quem é você em Cristo. Quero te perguntar hoje, quem você é em Deus? Uma vida marcada e aliançada, você precisa ser marcado de uma vez por todas por Jesus. Você precisa ter uma aliança com Ele, você precisa permitir, deixar que Ele, então,
marque o seu coração, que nós sejamos circuncidados pelo sangue de Cristo em nossa vida, em nosso coração. Uma vida marcada e aliançada com Ele, para Ele, traz mudanças significativas na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa vida, nas nossas atitudes. Influencia diretamente em nossas decisões. E aí sim, a nossa vida é mudada. Então deixa Deus transformar o seu coração. Deixa Jesus fazer uma metanoia em você, mudança de mente. E você com certeza vai ver, estando no centro da vontade de Deus. O propósito de Deus é sempre fazer com que você conquiste, com que você tenha, com que você seja abençoado. Lembrando que nós estamos também caminhando rumo à Terra Prometida. Nós também estamos caminhando esse caminho aí, à eternidade, ao reino dos céus. Então, se nós permanecermos fiéis às instruções de Deus, no centro da vontade dEle, abrirmos a nossa mente, permitirmos que Ele abra a nossa visão espiritual, com certeza nós vamos poder pisar nessa terra também, assim como Josué e o povo de Deus que estava com ele tomou posse e pisou. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui nos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Josué, nós teremos o grande prazer de te ajudar e te responder, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.